Salve, salve! Esse é o Vem Pra Mesa, o podcast número 1 do mercado imobiliário. Eu sou o Sérgio Langer e hoje tenho o prazer de ser recebido aqui no stand do lançamento que nós vamos comentar daqui a pouco, do Altitude Jardins by Artefato. Estou com o Rodrigo Mauro, CEO da REN Construtora Incorporadora. Rodrigo, obrigado aí, seja muito bem-vindo. Obrigado, Sérgio, é um prazer recebê-lo aqui no stand, no decorado do Altitude Jardins. Muito legal. Bom, a gente está aqui no decorado, como a gente acabou de falar. A gente vai falar um pouquinho desse produto, que é o principal lançamento da história da REN, nos últimos 35 anos. Um produto único em São Paulo, um quarteirão inteiro. A gente vai entrar um pouquinho no detalhe do produto, mas antes de falar do produto, vamos falar um pouquinho da REN, da história, um pouquinho da REN, conhecer um pouquinho o Rodrigo Mauro, que é a segunda geração da empresa, fundada pelo seu pai, Renato Mauro. Isso, Sérgio. A REN tem 35 anos. Nós fomos fundados em 1990 pelo Renato Mauro, meu pai, e pela irmã Rosa Mauro, minha tia. Nós estamos na segunda geração e de 5 anos para cá, o meu irmão e eu assumimos a empresa, estamos tocando aí a empresa familiar e que eu brinco que tem sangue, tem cimento na veia. Cimento na veia. Cimento na veia, uma empresa de família de construtores, engenheiros civis, formados pelo Mackenzie, e que construímos e amamos e temos uma paixão grande por incorporação, por construção, que é o que a gente faz e a gente vem fazendo nessas últimas 3 décadas. E a REN é muito forte em São Paulo, para quem não conhece, para quem é de fora de São Paulo, a REN é muito forte na região da Zona Oeste. Pompeia, Lapa, Perdizes, Vila Romana. Por que essa região? Por que o foco nessa região? Como é que surgiu? A REN começou em 1990, na verdade ela já vem de uma outra empresa de 1955, então 70 anos atrás, e quando nós, imigrantes italianos, meu avô, meu bisavô, se estabeleceram em São Paulo, eles ficaram na região de Perdizes, na Zona Oeste. E para você conseguir acompanhar todas as obras, porque o meu tio, o meu avô, antes até do meu pai e o meu pai também, para ele conseguir, o Renato, passar em todas as obras, todos os dias, ele acreditava na questão geográfica. Então ele queria ter terrenos e obras próximas uma da outra. E nós fomos incorporando, construindo, basicamente na região de Perdizes, depois expandimos para Pompeia, para Vila Romana e agora estamos chegando nos Jardins. Mas sempre nessa grande zona oeste que eu chamo para essa logística, e hoje a família e a empresa é muito conhecida. Então para nós é muito bom incorporar e construir, porque a gente sabe qual é a rua de Perdizes que é boa, qual é a rua que não é tão boa, qual é a rua que vai pegar mais preço, qual é a rua que vai pegar menos preço. A gente conhece muito bem o bairro de Perdizes, Pompeia, eu diria essa grande zona oeste. Então, para nós, é uma facilidade, as pessoas nos conhecem, então é uma facilidade geográfica, então só tem benefícios nós sermos uma empresa boutique de nicho, até porque, Sérgio, a ideia nossa não é virar uma empresa com dezenas de obras, não. Nós vamos continuar, a ideia nossa é continuar com o nosso tamanho. Então a gente quer ser uma empresa nichada, uma empresa focada numa região de São Paulo. Hoje nós estamos aqui no Jardins, com Altitude Jardins por Artefato, mas o nosso terreno é mais ou menos 5, 10 minutos da região de Perdizes. Nós ainda estamos próximos dessa grande zona oeste, que é onde a gente atua, trabalha, vive e mora. Agora, como foi a sua entrada na empresa? Você começa a trabalhar, a visitar, estagiar, imagino muito cedo, muito jovem. Eu comecei estagiando na REN antes de me formar em engenheiro civil pelo Mackenzie e depois eu tive a possibilidade de trabalhar no grupo Camargo Corrêa. Teve uma premiação dos melhores alunos de engenharia civil do Mackenzie, eu ganhei essa premiação e eu tive a oportunidade, era o prêmio Sebastião Camargo, que chamava, e eu tive a possibilidade de trabalhar no grupo Camargo Corrêa. Eu escolhi a CCDI, Camargo Corrêa Desenvolvimento Imobiliário, que estava crescendo naquela época, a área imobiliária, a área de incorporação do grupo Camargo Corrêa, e eu fiquei 4 anos lá. Eu lancei 43 empreendimentos no Brasil inteiro pela CCDI. A gente fez Minas Gerais, fizemos Rio de Janeiro, fizemos Paraná, fizemos Espírito Santo e tantos empreendimentos em São Paulo. Eu diria que 80% dos empreendimentos de São Paulo, de 2005 a 2009,
eram, vamos dizer assim, sob minha gestão. Primeiro eu comecei fazendo marketing stand, depois eu foquei só no marketing, lá na CCDI, e depois dessa bagagem de 4 anos na CCDI, que eu voltei para a REN. O Dr. Renato me chamou, a gente começou a crescer, íamos lançar alguns empreendimentos naquele ano, em 2009, e ele falou, preciso de você, volta para cá. E aí voltei para cá, 2009, eu diria, até 2019, uns 10 anos, ainda com o Renato na administração, no dia a dia da empresa, e de 2019 para cá, meu irmão e eu como executivos, Dr. Renato e Dona Rosa Mauro, na parte, vamos dizer assim, de conselho da empresa. E o seu irmão toca mais a engenharia? O meu irmão ele foi o CEO por 5 anos da empresa e ano passado a gente fizemos uma mudança e hoje ele está mais na área técnica, na área de engenharia. Ele é muito bom técnico, um engenheiro de primeiríssima linha, ele gosta do que faz, então a gente se dividiu super bem. Eu fico mais na área administrativa, comercial, marketing e meu irmão fica mais na área técnica. E a REN constrói, além de incorporadora, é uma construtora. A REN começou como uma construtora. Está no DNA. Sérgio. Está no DNA, o cimento, né, na veia. A REN começou como uma construtora e hoje somos uma construtora e incorporadora. A gente mantém esse nível de acabamento nosso construindo os nossos empreendimentos. E a gente não faz só obras nossas, nós fazemos obras de terceiro também. Então a gente constrói para outras incorporadoras também. Muito bom. Agora, falando um pouquinho do momento de mercado, a gente está em 2025, você já passou muita coisa nesse mercado imobiliário. Como que é hoje, por uma incorporadora em São Paulo, formar terrenos em São Paulo? A dificuldade de achar bons terrenos e conseguir comprar, negociar lotes, casas e conseguir formar bons terrenos. Sérgio, não é fácil. Comprar terreno... Já foi mais fácil. Já foi mais fácil. Quando a gente se depara com um terreno grande, com um único dono, é algo que a gente busca muito, é algo que a gente quer. Mas, normalmente, um terreno de 2.000 metros quadrados tem 6, 7, 8 proprietários de casas. É um trabalho demorado, é um trabalho difícil. Eu vou dar o exemplo, Sérgio, até aqui do Altitude... Aqui do Altitude, onde estamos gravando. Aqui do Altitude Jardins por Artefato. Foram 13 anos, então, aqui, Sérgio. Assim, para quem não é de São Paulo, a gente está a poucos passos da Avenida Paulista, no ponto mais alto de São Paulo, 900 metros acima do nível do mar, um terreno de quase 4.000 metros no bairro dos Jardins, que não é fácil. Na verdade, nós compramos o quarteirão inteiro, que são 4.500 metros. 4.500. O projeto está em 4.000, mas nós temos 4.500 metros de terreno e foram 13 anos para comprar todas as casas aqui. Nesse terreno, 13 anos. Começamos em 2012, em 2014, 2012, 13, né? 13 anos, enfim, para 2025, 2012. Nesse terreno, nós tínhamos academia aqui, tinha farmácia, padaria, hostel, hotel, tinha até um prédio de 10 andares que nós demolimos e conseguimos fazer a transformação por completo dessa região. O nosso terreno, ele dá para 4 ruas. Então nós temos a Alameda Santos, Rua da Consolação, a Alameda Jaú, que vai ser a entrada do futuro empreendimento e o finalzinho, no melhor trecho, eu diria, da Avenida Rebouças. Esse lugar que nós estamos, que é o Jardins, que é um bairro super cosmopolita, central em São Paulo, nós estamos a um quarteirão da Avenida Paulista. Então, esse é um caso de um terreno que foi muito difícil para comprar, mas normalmente a gente demora pelo menos uns 2 anos para formar a área. Pelo menos, Sérgio, é um trabalho formar a área, e que não é aprovação fácil. E lançamento, mais quantos anos? Eu diria mais 1 ano entre a aprovação, mais 1 ano, 2 anos para formar o terreno, 1 ano, eu diria, de aprovação. E aí o lançamento, depois da aprovação, aí fazer as imagens, fazer maquete, construir stand, construir decorado, eu diria mais uns 6 meses. Então veja que é um trabalho a longo prazo, com certeza. E aí você tem o ciclo da construção, 3 anos, 3 anos e meio, depende da obra. Então é um projeto que você está comprando, o ciclo é longo. O ciclo é longo. Eu diria assim, se for contar da primeira casa comprada até a entrega do prédio, uma década. Porque 2, 3 anos para comprar o terreno, mais 1 ano de aprovação, mais 6 meses para deixar todo o lançamento pronto. Aí mais 6 meses vendendo no chão e mais 2 anos e meio de obra, vai dar quase 10 anos, 8 anos. É um trabalho a longo prazo, sim, com certeza.
Agora, falando no bairro dos Jardins, como você falou, nós estamos a poucos minutos da zona do Perdizes, Pompeia, Lapa, mas é um público totalmente diferente. É um público diferente. O público de Perdizes, Pompeia, eu diria que é um alto padrão, é um médio-alto padrão. E aqui, o Altitude Jardins, nós estamos fazendo um altíssimo padrão. E uma diferença do nosso projeto, os empreendimentos, a concorrência aqui nos Jardins são apartamentos maiores, de 300, de 400 metros quadrados. E nós decidimos focar num produto de 155 e 205 metros. São apartamentos grandes, logicamente, mas menores do que normalmente está se lançando aqui no bairro dos Jardins. Mas não deixa de ser um alto padrão, claro, um altíssimo padrão, mesmo a metragem sendo um pouco menor. Agora, o preço do metro quadrado em relação a Perdizes, a região que a REN costuma trabalhar, aqui no Jardins é muito maior. 2 vezes o valor de Perdizes, 2 vezes o valor. É o dobro do valor de Perdizes, é o dobro do valor. Embora a gente esteja muito próximo da região de Pompeia, Perdizes, o Jardins ele tem um apelo e o valor do metro quadrado ele pega um valor maior, mais significativo. Certeza, mais significativo. Agora, quando vai conceber, quando vai desenvolver um projeto como esse, por ser um bairro mais nobre, um preço de metro quadrado mais caro, é um projeto diferente. Sérgio, a gente criou, eu diria que o melhor projeto de São Paulo. Com todos os detalhes que tem esse projeto, que tem o Altitude Jardins, a gente trouxe uma marca, Artefato, que é uma empresa brasileira, mas reconhecida internacionalmente, com atuação no Brasil inteiro e fora do Brasil. Então a gente trouxe uma brand, né? Nós temos um residencial com brand, com marca. Além disso, nós temos um produto que tem uma praça de 420 metros de entrada. Então nós vamos ter uma praça que vai ser cuidada pelo condomínio, mas doada para o bairro dos Jardins, né? O nome do bairro é Jardins, então nós fizemos uma praça homônima, né? Uma praça, um jardim para esse bairro maravilhoso. Além da praça, outro diferencial do nosso projeto é o rooftop. Nós temos um rooftop no 34º andar com 800 metros quadrados. É o rooftop mais alto de São Paulo. 200 metros de piscina, 200 metros de salão de festas, 200 metros de bar e 200 metros de um lounge aberto com uma vista espetacular. A quase 1 quilômetro acima do nível do mar. Além disso... Agora, fazer um rooftop, só te interrompendo, fazer um rooftop é abrir mão de entregar mais metros quadrados vendável. Você está abrindo mão de vender mais, de adensar mais o prédio e oferecendo um serviço melhor para os moradores. 2 vezes, Sérgio, eu estou abrindo mão de metro quadrado, tanto na praça, 420 metros quadrados, que eu poderia ter adensado mais, e a gente quis fazer um verde para entregar para o bairro, e o rooftop lá em cima, 2 vezes. Muita gente faz cobertura. Muita gente faz cobertura, exato. Além disso, a gente tem um espaço wellness no térreo e no primeiro andar, com academia, com piscina coberta, com sauna seca, sauna úmida, spa, sala de massagem. Nós temos um private club, que é um lugar que as pessoas podem fumar um charuto, podem jogar um carteado, um bilhar, e tem uma área até de crianças também, o prédio. Então, assim, o projeto ele foi muito bem pensado. Além de tudo isso, que eu estou falando de lazer aqui, estou falando de praça, estou falando de rooftop, além disso, ele tem todas as características de um altíssimo padrão. Eu tenho um piso com tratamento para atenuação de ruído. Eu tenho um caixilho que tem uma acústica superior. Eu tenho a tubulação nossa aqui vai ter acústica. Eu tenho uma garagem que vai ter um piso epóxi com porcelanato e azulejo na parede da garagem. Então eu tenho um selo ED, que é um selo de sustentabilidade, que vai ter aqui no projeto esse selo. Então assim, nós vamos entregar com porta blindada o apartamento. Então veja, Sérgio, a guarita também vai ser completamente blindada, nível 3A. Então nós pensamos num projeto de qualidade superior. Nós pensamos num projeto de nível superior. Então, embora, claro, é um apartamento grande, 205 e 155, claro que é grande, mas embora seja um apartamento inferior ao que o bairro dos Jardins hoje pratica, a gente manteve uma qualidade e um acabamento superior, com certeza, à concorrência aqui dos Jardins. Agora, como é que vem a relação com o Artefato? Como é que vem na cabeça da incorporadora de buscar uma marca, um brand, uma marca para assinar o projeto e agregar ainda mais valor? Nós queríamos gerar esse valor
para o Altitude Jardins, aí virou Altitude Jardins por Artefato. Nós falamos com diversas marcas internacionais, mas a Artefato teve uma proximidade grande. Eu diria, Sérgio, guardadas as devidas proporções, que a Artefato ela tem uma característica muito semelhante à nossa. São empresas de dono, são empresas até de origem italianas, né? Nós somos de origem italiana, a família Bach também de origem italiana, os filhos do Paulo Bach, que é o dono da Artefato, são eles que abrem e fecham a loja de Nova York, absolutamente a terceira geração, começou com o Dr. Albino Bach, então eles que abrem e fecham a loja de Manhattan absolutamente todos os dias. Então, essa coisa, nós também da família Mauro, nós estamos também no dia a dia da empresa, a gente olha o operacional muitas vezes, e essa proximidade com o Artefato casou muito legal de ser empresas de dono, de você ligar, falar direto com o dono, além do que a Artefato é uma empresa acima de qualquer suspeita, um design superior, uma empresa que é brasileira, mas ela tem um design em nível internacional, e para gerar o valor para o nosso empreendimento. Na verdade, isso eu falo muito para o meu time de vendas aqui. Não é preço por metro quadrado, eu não estou vendendo preço, eu estou vendendo valor. O meu corretor, o meu profissional de vendas precisa saber vender esse valor. Quando o cliente chegar aqui e perguntar pelo valor do metro quadrado, qual é o preço? Não é o meu cliente. O meu cliente ele tem que sentir valor. Você tem duas marcas de carro, por exemplo. Uma marca pode ser o dobro do preço, a outra pode ser metade do preço. Aquela que é metade do preço pode até entregar mais coisa do que a outra, mas a outra tem o valor da marca, a marca alemã, a marca internacional. É isso que eu estou querendo trazer aqui, como se eu fosse tivesse uma marca de uma montadora alemã. Existe a marca chinesa que atende super bem, que é mais barato, mas não. Eu estou vendendo hoje aqui, fazendo uma analogia com o carro, que acho que o mercado imobiliário e carro a gente pode fazer essa analogia. Essa analogia que eu faço. Eu estou vendendo hoje aqui uma marca alemã renomada, um carro internacional renomado. Eu gravei com a Roberta Bigutti, da filha do Dr. Milton, da M. Bigutti. Ela falou assim, ninguém compra carro por peso, né? E a gente compra apartamento por preço de metro quadrado. Então, assim... É difícil essa comparação, né? E é o que a gente está tentando fazer aqui, Sérgio. A gente está tentando trazer esse valor com todos os níveis de acabamento. Quem vai ter uma praça na entrada do empreendimento, uma praça de 420 metros, doada para o bairro e cuidada pelo condomínio, uma praça maravilhosa, sempre bem cuidada. Quem tem esse rooftop que nós temos, todo esse lazer... A gente teve um treinamento semana passada e eu falei com os corretores aqui que esse empreendimento tem algo que poucos empreendimentos nos Jardins têm, que é a questão da vista. A vista é algo que é inegociável no alto padrão. Ou você tem ou você não tem. Exato. E aqui você tem uma vista 360 graus. É uma vista 360 graus. Nós temos 4 apartamentos por andar, mas todos com hall social privativo. E nós não temos apartamento de frente e fundo, são todos de frente. E essas faces, é uma face para o Pacaembu, uma face para a Alameda Jaú, que é Jardins, uma face para Paulista, outra face para Consolação, que também é Jardins, todas vão ter vista. Eu diria que os primeiros andares de 2 das 4 faces terão um pouquinho de interferência de algum vizinho, mas os primeiros andares. São 34 andares, a partir do 11º andar, até nessas 2 faces, já tem uma vista livre, uma vista liberada. Então, realmente, Sérgio, o que você falou, assim, o alto padrão e essa pessoa do altíssimo luxo, ele preza a vista. Eu falei com um cliente aqui no primeiro dia que a gente abriu o estande decorado e eu falei, mas por que aqui? Ele falou, por causa do quarteirão inteiro que vocês compraram e por causa da vista. Então esse é uma outra característica que só nós temos. Eu dei entrevista para um grande valor de circulação, para um grande veículo, jornal de circulação recentemente, e a jornalista me falou, qual é o diferencial do seu produto? Eu falei, tem vários diferenciais do Castilho, da Guarita, mas a praça, o rooftop e a vista 360 graus, só nós temos aqui nos Jardins. Agora, algo muito legal que vai ter aqui no produto aqui no Jardins, no Altitude, é a questão dos serviços. Fala um pouquinho dos serviços, que cada vez mais no alto padrão, os empreendimentos estão incorporando alguns serviços dos hotéis, para dar mais comodidade e conveniência para o morador. Isso, Sérgio, bem lembrado. Nós fechamos uma parceria com a CBRE, que é uma empresa que tem quase 300 anos, internacional, reconhecida globalmente, de capital aberto. E é a primeira vez que eles fazem uma parceria com uma empresa que tem uma marca, uma brand residence, que no caso, né, é Artefato. Então é a primeira vez que eles vão fazer os serviços para um empreendimento residencial no Brasil. Então, Altitude Jardins por Artefato é o primeiro empreendimento que a CBRE
vai colocar os serviços aqui. Então, por exemplo, a pessoa vai querer um personal trainer às 3 horas da tarde de sábado. Ela vai ter um aplicativo que ela vai solicitar e esse personal vai vir atendê-la nessa academia de 300 metros maravilhosa do nosso empreendimento. A pessoa mora em Cuiabá, ela comprou um apartamento aqui e ela vai vir um dia e ela precisa que o apartamento esteja limpo. Ela quer que tenha uma água com gás na geladeira dela. A CBRE vai prestar esse serviço para o cliente, vai limpar o apartamento, vai deixar a água com gás da marca XYZ que o cliente quiser. Então, a CBRE, ela vai prestar esse serviço de hospitality, que eu chamo, que é como se fosse um serviço de hotelaria para esses clientes pay-per-use, para esses clientes que quiserem o serviço. Então, além de ter uma marca da Artefato, além de ter profissionais renomadíssimos que fizeram um projeto de arquitetura, de decoração, de legal falar um pouquinho dos paisagismo, profissionais que estão por trás. nós vamos ter a CBRE dando e validando essa parte de serviço. Então, falando desses profissionais, Sérgio... O projeto de arquitetura é da Flávio Gasperini, né, um arquiteto, uma referência no Brasil e fora do Brasil. Sim. O paisagismo é da Soma Paisagismo e o projeto de interiores é da Patrícia Nassasiades, que é uma arquiteta de interiores reconhecida globalmente. Ela não faz só no Brasil, faz fora do Brasil. O decorado, em específico, o decorado físico é da Suíte Arquitetos, da Carol Mauro e da equipe dela, mas todo o projeto de interiores do prédio, o projeto dos apartamentos, projeto das áreas comuns, é da Ana Saziades Arquitetos, que casou super bem com o Artefato, ela que assina todas as peças da Artefato. Então, a gente ter a Artefato e a Patrícia aqui foi um golaço nosso. Veja, Sérgio, nós trouxemos as melhores marcas do mercado imobiliário brasileiro e internacional para validar o Altitude Jardins. Agora, falando um pouquinho de vendas, né? Você está muito ligado na parte comercial, não só na aquisição de terrenos, mas também na parte de venda, aprovação de proposta, elaboração de tabela. Hoje a REN tem uma house chamada REN Vendas, que é responsável por essa parte de atendimento aos parceiros e também de cliente final. Isso, Sérgio. Assim, qualquer pessoa pode vender um empreendimento REN. Qualquer imobiliária pode vender do Brasil e do mundo inteiro. Sempre por intermédio da minha house, que é a REN Vendas, que é uma boutique. Eu tenho 20, 25 corretores, pouca gente. Esse produto aqui, apenas 5, 6 corretores estão trabalhando e eles que fazem, vamos dizer assim, esse trabalho do dia a dia de vendas da REN. Então, a REN Vendas, ela agora em março até de 2025, ela está fazendo 6 anos que foi fundada. Nós fundamos a REN Vendas em 2019, então, teoricamente, é recente. Outros players do mercado já tinham as suas houses, mas nós decidimos 6 anos atrás. E foi uma grata surpresa. Como eu falo, qualquer pessoa, qualquer imobiliária pode vender empreendimento da REN, sempre através desse nosso esquadrão REN Vendas, porque a gente tem corretores focados para vender empreendimentos da REN, né? Eles ficam aqui focados. É engraçado que eu não tenho um turnover baixíssimo, assim, eu tenho pessoas, a grande maioria dos meus corretores estão há 6 anos comigo. Eu não tenho mudança, assim, porque esse mercado, às vezes, de corretagem, o cara sai, ele vai para uma outra imobiliária, volta. Pula de lançamento em lançamento. Pula de lançamento em lançamento. Nós não temos esse tipo de efeito aqui na REN Vendas. É uma grata satisfação para nós. Agora, qual que é o seu papel dentro da REN Vendas? Você está muito próximo à questão da aprovação de proposta. Como que é o Rodrigo no dia a dia da REN Vendas também? Eu estou muito próximo no dia a dia, Sérgio, muito próximo. Eu aprovo todas as propostas da REN Vendas. Tudo passa por mim. Tudo. Então, eu tenho um gerente geral de vendas, um gerente de parcerias, um gerente de equipe de plantão e os nossos corretores de plantão, coordenadores de plantão também. Mas eu olho todas as propostas, passa tudo por mim. Qual a comissão que a gente vai dar para a nossa equipe de vendas, qual é a proposta, qual é o PV. Então, todas as aprovações sempre passam na minha mão. Muito bom. E falando um pouquinho do mercado, antes de montar a REN Vendas, como que era
Vocês tinham parceria com algumas imobiliárias? Tinha uma imobiliária específica que era mais parceira? Nós vendíamos basicamente com a Brasil Brokers. A gente chegou a fazer um lançamento com a Lopes, fizemos no passado, 20 anos atrás, com a Coelho da Fonseca e mais recentemente, um pouco antes de fundar a Reinvendas, com a Brasil Brokers. Mas o que acontece? Essas imobiliárias maiores, elas têm foco no mercado inteiro, eu diria. Tem foco no meu produto e outros produtos também. E nós quisemos abrir a Reinvendas para que o meu time de vendas tivesse foco nos produtos da REN. Então essa foi a ideia, foi por isso que a gente abriu a Reinvendas. Temos um relacionamento ainda muito próximo com todas elas. Eu gosto muito do pessoal da Coelho da Fonseca, da Lopes, da Brasil Brokers, hoje a Biara. E o relacionamento é ótimo, de muitos anos, né? A família Mauro já incorpora, constrói, e eles já venderam muitos empreendimentos nossos, eu não tenho o que falar deles, e eles podem continuar vendendo os nossos empreendimentos, mas hoje através da Reinvendas. Eu só mudei o formato, eles podem continuar vendendo, mas hoje através da minha house. Agora, vamos falar um pouquinho de sustentabilidade. Esse produto aqui, o Altitude, aqui nos Jardins, ele tem muitas questões ligadas à sustentabilidade, tem um selo, o selo ED que você comentou. Como que é hoje a preocupação na hora de construir com a sustentabilidade? Olha, Sérgio, a gente já tem o ISO 14001, que é um selo de sustentabilidade, há mais de 20 anos. Então a REN já é preocupada, ela começou com essa questão de sustentabilidade na década de 90, eu diria. Final de 90, começo de 2000. Quando, numa reportagem da televisão, o Dr. Renato se deparou com uma característica que o repórter falou que o mercado imobiliário é o mercado do desperdício, que depois que a construtora entrega o empreendimento, o cliente destrói todo o apartamento e aquele monte de caçamba na frente dos prédios. E a partir daí nós criamos um serviço que chama REN Plus, que é o serviço de personalização do imóvel, que o cliente ele já vai fazendo as modificações ao longo da obra. Claro, hoje está um pouco mais engessado esse REN Plus, antigamente era dê asas à sua imaginação e personalize seu imóvel. Hoje nós deixamos uma coisa um pouquinho mais engessada, então tem algumas opções de planta, algumas opções de acabamento, mas ainda assim nós temos esse serviço. E aqui no Altitude Jardins nós tivemos uma outra ideia. O cliente de alto luxo, de alto padrão, ele gosta de ter o revestimento personalizado, o revestimento do jeito que ele quer, da maneira que ele quer. Então nós vamos entregar o empreendimento, vamos dizer assim, no cinza, para que o cliente possa colocar o revestimento dele de acordo com o gosto dele pós-obra. Então nós não vamos ter quebra-quebra aqui. Então isso é pensando na sustentabilidade. Aí pensando nisso nós colocamos o selo ED, nós temos reuso de água, nós temos vários itens, eu diria, de sustentabilidade aqui. Eu até diria o caixilho, né, o vidro, a caixilharia, de uma certa forma acústica e térmica. O cliente vai usar menos o ar-condicionado por causa do caixilho, por causa do vidro. Então, ele tem... Outra coisa que eu lembrei agora, na fachada do empreendimento, nós vamos ter vegetação. Então, ela é uma fachada verde. Temos a praça na entrada do empreendimento, uma área permeável, que também tem um conceito, vamos dizer, de verde e que também tem a ver com a sustentabilidade. Então, o verde está presente bastante no empreendimento. Além da praça, na fachada mesmo, tem muito verde. Tem muito verde. Aqui no decorado, quem quiser vir conhecer o decorado, nós fizemos aqui na varanda da sala exatamente os vasos, como é que eles vão estar no futuro empreendimento, como é que vai ser, como é que vão ser entregues esses vasos com plantas no futuro empreendimento, sim. Sim. Agora, falando um pouquinho da sucessão da REN, como é que foi essa sucessão? Tem muito incorporador, a primeira geração, que está passando agora para a segunda geração. Foi contratada alguma empresa, alguma consultoria? Foi meio natural? Quando começou essa sucessão de fato? Olha, sucessão de fato, eu disse que em 2019 nós assumimos o cargo executivo da empresa, virou a chave. Mas começou em 2013, quando nós contratamos um conselheiro, Luiz Carlos da Silva, uma pessoa que trabalhou 20 anos com empresas da família e trabalhou outros 20 anos na Shell, no posto Shell, atendendo a família. Então, um cara que conhecia intimamente a família. Durante 40 anos ele teve contato conosco. E ele que começou esse processo
dessa sucessão. Em 2013 começou o processo. E depois foi uma forma natural. Tivemos empresa contratada, além dele, tivemos uma empresa contratada que fez o nosso acordo de acionistas, um advogado por trás, e a gente acabou, de uma certa forma, profissionalizando a REN. A REN hoje é uma empresa familiar, mas ela é bem profissionalizada. Nós temos processos do financeiro, processos do marketing, processos de suprimentos, nós temos ERP, temos ERP de vendas, temos ERP para a empresa inteira, enfim. Compliance. Então, compliance, temos canal de denúncias. A empresa, repito, ela é familiar, mas tem um profissionalismo grande por trás. E aí 2013 começou e 2019, vamos dizer assim, foi concluída, foram 6 anos, que é para essa sucessão ocorrer. Aí 2019 para cá, que Renato e Rosa foram para o conselho da empresa e meu irmão e eu assumimos o cargo executivo. Agora 2020 começa a pandemia. Então, teoricamente, no primeiro ano, segundo ano aí da gestão, dessa nova gestão, começa a pandemia, algo que ninguém sabia o que ia acontecer. Como é que foi esse período aí dirigindo a empresa? Foi um período desafiador, mas eu diria, Sérgio, mais março e abril e maio, nós tivemos muita sorte e muito trabalho, que o nosso mercado, as obras não pararam, e as vendas, nós tivemos uns 3 meses de vendas baixas. Depois as vendas voltaram, continuaram, foram meses bons, a taxa de juros estava em valores baixos. Então, em 2020, nós lançamos o Sintonia Perdiz, um dos maiores empreendimentos na região de Perdiz, um terreno de 4.500 metros, com outras 2 incorporadoras, além de nós, e foi um sucesso de vendas, Sérgio. Depois de 2021, nós lançamos o Alta Romana, na Vila Romana, outro empreendimento, sucesso de vendas. Aí nós lançamos na Moca, um pouco depois também, empreendimento sucesso de vendas, lançamos o Terrário na Rua Cotoxó, em Perdizes, lançamos o Sena, lançamos tantos empreendimentos na pandemia e sempre com uma quantidade de vendas muito boa. A nossa família, assim, eu diria que a gente não tem muito o que reclamar. Claro, o mercado agora está um pouco mais desafiador, porque os juros estão um pouco mais altos. Realmente, eu diria que esse ano de 2025 as vendas caíram um pouco, só que agora eu já sinto o mês de março muito melhor, nós já temos o dobro de vendas em relação a janeiro e fevereiro. Ano passado, 2024, até novembro, muito bom de vendas, a gente foi bem de vendas ano passado, nós estouramos de vendas, nós tivemos mais vendas em 2024 do que 2023, nós superamos 2023, a gente vem superando ano a ano, esse ano a gente deve superar também, mas janeiro e fevereiro foram meses desafiadores, março não, março já está um mês um pouco mais, de uma velocidade de vendas um pouco maior. Eu acho que a gente deve ter meses importantes agora, nos próximos meses, eu acredito sim, numa recuperação nas vendas. Agora, você comentou a questão dos juros, né, que pega muito para o mercado imobiliário. O que você ouve de banco, de fundo, dessas empresas realmente que oferecem um funding para o mercado imobiliário? O que vai vir pela frente? A questão de juros vai subir, vai cair, vai ficar o que está hoje? Olha, o que os bancos vêm falando, que talvez os juros ainda suba um pouquinho e depois eles devem começar a cair. Alguns bancos já estão sugerindo para algumas incorporadoras, além do Mapa 4, além do plano empresário, que é 30% de vendas e 15% de obras, mais ou menos, depende da incorporadora, para liberar o financiamento. Além disso, os bancos já estão sugerindo para algumas incorporadoras fazerem uma espécie de um CRI para ajudar no funding. Nós nunca fizemos, a nossa empresa é pouco alavancada, a gente tem pouco financiamento, pouco alavancagem, a gente gosta... Terreno a gente nunca pega dinheiro emprestado, a gente não faz alavancagem, é mais para a construção mesmo do empreendimento. Mas o que eu diria, Sérgio, apesar dos juros um pouco alto, talvez suba um pouco, depois ele vai descer, você tendo produtos bem localizados, produtos bem feitos, e você sendo uma empresa conhecida, uma empresa reconhecida como uma empresa sólida, que faz uma obra bem feita e que tem bons produtos, o produto acaba vendendo. Pode ser que no começo ele pegue menos tração, ele venda 20%, 30%, mas depois que o prédio é entregue, o cliente ele percebe esse valor
ele sabe a qualidade construtiva, ele sabe que a família Mauro tem cimento nas veias, que a gente brinca, e ele acaba comprando empreendimento nosso. É o que eu falei no começo da nossa entrevista, do nosso bate-papo. A REN ela é conhecida na Zona Oeste, é conhecida em Perdizes, Pompeia, e as pessoas, elas sabem, não, é família Mauro, eu vou comprar um empreendimento que eu sei que eles vão entregar, eu sei que vai estar bem construído. Então, apesar dos juros, a gente continua vendendo o Terrarium. Agora em março, a gente deve assinar 3, 4 unidades. O Alta Romana, a gente deve assinar umas 3, 4 unidades. São empreendimentos ou já numa fase de construção avançada ou prontos e que tem esse apelo nosso da empresa, do bom projeto. É assim, você tem que fazer um bom projeto, um bom produto com profissionais renomados. O sucesso vai vir com certeza. Repito, no começo pode pegar menos tração, mas acaba tendo tração, acaba vendendo e acaba sendo um sucesso, com certeza. Agora, para a REN, Rodrigo, o que é hoje, né, falando no atual mercado, o que é um bom lançamento considerado em velocidade de venda? Uma largada de qual percentual durante a obra, até ficar pronto? Como que vocês fazem essas análises aí? Olha, Sérgio, o ideal seria, nos primeiros 6 meses, 30% de vendas. 30%? 30% de vendas nos primeiros 6 meses. E aí eu diria 50% durante a obra, então 30 com 50, 80, e no máximo 20% de estoque. A gente vem conseguindo esses números ou até melhor. É disso para melhor. Tá? O nosso empreendimento na Moca, nós vendemos 70%. O lançamento nós vendemos 50%. Quando a obra começou, 8 meses depois do lançamento, já havia 70% das unidades comercializadas e com certeza a gente deve entregar o prédio sem estoque nenhum. O ideal, Sérgio, seria entregar o prédio sem estoque nenhum. Então eu te falei assim, 30, 50 e 20, que é um número bom. O ideal mesmo seria, eu diria, uns 50% no lançamento e 50% em 36 meses, entregando o prédio sem estoque. A gente já fez isso, a maioria dos nossos produtos são assim, essa velocidade de vendas. Claro, hoje, com juros um pouco mais altos, pode ser que a gente tenha o 30, 50, 20, que também está super dentro da nossa viabilidade, eu diria que é isso. Se fugir um pouco disso, aí começa a ficar, eu diria, um pouquinho abaixo da viabilidade que a gente gostaria que fosse as vendas. Agora, aqui nos Jardins, aqui no Altitude, é um lançamento que a REN está sozinha, não tem um parceiro, não tem uma incorporadora, um sócio junto no terreno. Mas, como você falou, em alguns projetos você tem alguns incorporadores parceiros. Como que é isso hoje em São Paulo, né? Essa questão, esse relacionamento entre os concorrentes que são parceiros? Como é que funciona isso? Tem gente que você senta na mesa, você vai fazer negócio, tem gente que, esse aqui eu não sento. Como que é essa relação nesse mercado que é muito concorrido em São Paulo? Olha, Sérgio, o relacionamento das construtoras e incorporadoras é muito bom no mercado de São Paulo. O Secov, o nosso sindicato, e o nosso grupo GEIS, que é o Grupo Especial de Incorporadoras Secov, GEIS, ele uniu muito as incorporadoras e construtoras de São Paulo. Então, nós nos relacionamos com todas as construtoras e incorporadoras. Eu tenho um contato com todas. Nós temos almoço uma vez por mês lá no Secov, normalmente é de terça-feira. Semana que vem vai ser até de segunda, mas normalmente é de terça-feira. Você faltou no último. No último eu faltei, você acredita? Em 4, 5 anos eu não tinha faltado em nenhum. Até liguei para o presidente, para o diretor executivo, para o Eli Vertain. Falei, Eli, eu não vou conseguir ir. Infelizmente, eu não gosto de faltar, mas faltei no último por causa do Altitude. Nós estávamos aqui em treinamento, enfim, não deu para ir. Mas nos últimos 5 anos que o nosso grupo foi formado lá no Secov, eu não faltei em nenhum. E houve uma união muito grande. Então, ao mesmo tempo que nós somos concorrentes, nós somos amigos e nós nos relacionamos. Então, em outras, aqui eu estou sozinho, mas em outras incorporações, a REN já fez negócios com Paulo Mauro, com Exto, com Dois Continentes, com tantas outras incorporadoras e construtoras do mercado. O relacionamento é muito bom. Agora, eu não tenho nenhuma que eu fale, com essa eu não sento. Nenhuma, absolutamente nenhuma. São Paulo é uma cidade que atrai incorporadores do Brasil inteiro. E muitas vezes você tem aí alguém, um forasteiro, né, um estrangeiro, alguém de outra cidade do estado, que chega em São Paulo, que muitas vezes inflaciona aí uma compra de terreno. Como que é lidar, às vezes, com um concorrente que você não está
não está no almoço do Secov? Então, por isso que a gente acaba focando muito na Zona Oeste, em Perdizes. Esses forasteiros, que eu diria, muitos acabam não indo nesses bairros onde já tem esses clusters, essas empresas... Não é tão óbvio, né? Que não é tão óbvio. E muitas vezes o que acontece, Sérgio, chega essas empresas de fora e elas acabam comprando terrenos em ruas não tão nobres, e a gente fala, puxa, esse terreno é Perdizes, mas não é a melhor rua de Perdizes. Será que ele deveria comprar o terreno nessa rua? É um terreno que não nos interessa. Eu acho que tem abertura para todas as construtoras, todas as incorporadoras. Terrenos premium, por exemplo, Sintonia Perdizes, na Rua Campevas, esquina com a Bartira, esquina com a Pelágio Lobo, as 3 principais marcas de Perdizes que incorporaram, a REN, a Exto e a Paulo Mauro. Então, por quê? É um terreno muito premium. Tem outros terrenos em outras ruas em Perdizes que outras incorporadoras acabam comprando que para nós não serve. Então, assim, eu acho que tem mercado para todo mundo. Tem espaço para todo mundo. São Paulo é uma cidade muito grande e a demanda por imóvel é muito grande. Tem amigo que chega para mim e fala, Rodrigo, mas quantos empreendimentos sendo construídos em São Paulo? Vai vender? Vai vender. Porque tem demanda para tudo isso. Tem demanda para o estúdio, tem demanda para o alto luxo, tem demanda para o Minha Casa Minha Vida, tem demanda para o média renda. Muito bom. Bom, estamos chegando ao final aqui da nossa entrevista. Quero novamente te agradecer aqui por receber dessa parceria nossa aqui, principalmente nesse produto do Altitude Jardins por Artefato. Falar para você que está no YouTube, siga o nosso canal, deixe seu like, assine o nosso canal, deixe seu comentário. Se você é corretor, se você é incorporador, se você é do mercado imobiliário, gostou desse bate-papo. Se você está no Spotify, siga esse canal, deixa sua avaliação, que é super importante para nós. E onde que o nosso público acha a REN, o Rodrigo Mauro aí nas redes sociais? O que você pode deixar aí de contato? Temos o nosso site, renconstrutora.com.br, temos o nosso Instagram, @renconstrutora, o Altitude Jardins por Artefato fica aqui na Alameda Jaú, 1990, esquina com a Rua da Consolação. Então, um quarteirão, uma esquina super nobre de Perdizes. Vocês nos acham nas redes sociais, estamos à disposição. Seja Altitude Jardins aqui, seja algum outro empreendimento na região de Perdizes, Pompeia, Vila Romana, nessa grande zona oeste, ou na Moca, que é a zona leste de São Paulo. E quem quiser, venha tomar um café conosco no nosso empreendimento, venha nos conhecer. Muito bom, obrigado, Rodrigo. É isso, pessoal. Semana que vem tem mais. Tchau.